Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E antes de iniciar o vídeo, eu tenho que fazer um anúncio a vocês. Eu estou, provavelmente, migrando de canal, tá? Estou indo para o canal secundário, que na verdade era o meu antigo canal de gameplays. Eu vou criar um novo canal de gameplays, não tem problema. Os vídeos de Dying Light 2, de Misside, de Detroit Become Human estão salvos e eu posso repostar nesse novo canal. Quero fazer uma série de Cyberpunk 2077 antes de sair fora do Brasil, zerar o jogo lá e discutir tudo que tem lá. Calma, isso vai acontecer. Mas nesse novo canal, que agora se chama Coruja do Carvalho 2, tem uma estética mais Blade Runner, claro, cujo link está na descrição e no fixado, e também está no título do vídeo para facilitar o trabalho de vocês aí, né? E já tem um vídeo lá, cujo título é Como Podemos Despertar os Homens, tá? E é um vídeo bem interessante que tem tudo a ver com essa promoção de vídeo. Eu migrei para aquele canal porque eu perdi a monetização desse canal aqui, mas eu posso recuperar em alguns meses aí, eu acho que em junho. Só que eu acho que eu vou ter que apagar alguns vídeos e tal. Mas enquanto isso eu vou crescer aquele segundo canal, porque vai que eu não consigo remonetizar esse daqui, né? E lá já tem a área de membros, lá aquele canal tá monetizado e tal. Então se vocês quiserem ter acesso à área de membros, né, com os conteúdos exclusivos ali, a playlist de mais de 300 vídeos e etc, vocês podem se tornar membros daquele canal. Então dito isso, o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Libertas. E eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, desejo sabedoria e consciência sempre. Creio que não consigo tirar de você outras perspectivas em relação à virtude, bondade, maldade ou algo que seja relevante ao meu propósito particular. Você já tem esses tópicos bem trabalhados internamente e percebo que não é algo que te instiga ou tenha o mesmo efeito que é para mim. De todo modo, obrigado. Bom, assisti seu conteúdo do Código do Coruja, no qual apresenta uma perspectiva bem basada e impressionantemente apresentou muito do que eu desejava ouvir, do que propriamente meus vídeos patrocinados, o que me faz pensar que você omitiu em seus vídeos patrocinados por mim para deixar o triunfo em seu conteúdo pago, somente constatando um pressentimento, como também parabenizando pelo conteúdo. E só um adendo, os vídeos patrocinados eles são feitos para eu comentar um assunto, né? O que tem lá dentro do Código do Coruja é realmente uma aula. Porém, é uma aula da minha própria realidade, da minha própria filosofia, da minha própria retórica, da minha base ética, né, da ética que eu criei para mim mesmo e do meu entendimento da moral social. Isso ele está falando do primeiro módulo, né, do Código do Coruja, o módulo 1, que é a filosofia do homem individualista, que inclusive eu lancei uma aula anteontem ou ontem, não lembro agora, lancei uma nova aula lá. Se você já é aluno do Código do Coruja, corre lá porque já tem aula nova, tá? É porque o Kiwify, que é a plataforma que eu estou usando, ela não notifica vocês de aula nova no e-mail. E eu ainda quero lançar mais 3 aulas ao longo dessa semana e da próxima lá no 5º módulo, que é um módulo sobre Mask Pill, tá? Vai sair ainda, então se vocês já são alunos, fiquem atentos. E se você não é aluno, pode adquirir o produto aqui na descrição e no fixado, assim você ajuda o canal também e ajuda eu a sair fora desse país e ir para a Austrália, que eu pretendo gravar uns vlogs lá, vai ser bem interessante. Agora, continuando aqui o e-mail do Libertas, né? Venho por meio desse para abordar um tópico que não me recordo de ser propriamente trabalhado além daquele vídeo da Rochelle. Mães. O que tem a falar a respeito de 1. A importância da criação. O que uma mãe tem a oferecer ou o que ela deveria oferecer. 2. O que você vê por aí? Quais as diferentes criações que você vê em nossa sociedade e o que isso gera? 3. Esse é o resultado almejado? 4. Para você, o que seria uma boa mãe? Em contraste, apresente o que a sociedade acha que seria uma boa mãe. 4. Entrando nas questões de gênero, o que difere a criação dada por uma mãe a um filho de uma filha? A que isso se deve? 5. Exigência materna em relação aos filhos e filhas. 6. O quanto é importante a figura da mãe para o filho e para a filha. 7. Você acha que as mães estão cada vez mais querendo se livrar de suas responsabilidades? 8. As mulheres com filhos estão percebendo que elas estão se livrando da responsabilidade de ser mãe? Ou elas realmente acham que são mães empoderadas que super se sacrificam por seus filhos? Tenho impressões bem ruins em relação à maternidade e seus deveres e direitos. Bem, creio que é isso. Acho engraçado alguns fenômenos que envolvem esse assunto. Pergunto, pois, quando comparo minha mãe com as demais, vejo o quanto sou sortudo. Creio que minha mãe foi uma boa e continua sendo. Percebo que ter uma mãe que não seja disfuncional é para poucos. Mas vai saber, talvez acho isso pelo fato dela ser a minha mãe. No entanto, às vezes me pergunto como seria o comportamento das pessoas se suas respectivas mães tivessem honra. Mas infelizmente, poucos foram sortudos na questão. Então, por fim, pergunto. 9. Como lidar com as mães disfuncionais?
E caramba, o Libertas aqui, ele vai tirar sangue da pedra, né? O cara quer realmente botar o Corujinha para trabalhar, mas ele também fez uma doação muito generosa, tá? Muito acima do que é exigido lá para promoção de vídeo. Então, muito obrigado, Libertas. Você é o novo dono do canal aqui agora, né? Vários patrocínios e tal. Pô, muito obrigado, ajuda demais o conteúdo a permanecer de pé. Espero que vocês todos estejam gostando aí. Porque até mesmo quem não patrocina vídeo e nunca vai patrocinar, não pode, não quer, não tem problema, ainda gera conteúdo gratuito aí pra galera, é um conteúdo interessante que, veja só, eu gosto de produzir, cara, é o meu propósito, né? É o que eu gosto de fazer. Então, antes de iniciar, lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal de Assunto Livre e me ajudar a produzir mais conteúdo aí gratuito a todos os homens, se vocês acreditam nessa mensagem, vocês acreditam no conteúdo, o link para promoção está aqui na descrição e no fixado, e vocês também podem ajudar gratuitamente, tá? Sem nenhum custo, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e ficando à vontade na seção dos comentários para fomentar o algoritmo aí. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Libertas e vamos iniciar esse assunto. Ponto número 1, né? A importância da criação. O que uma mãe tem a oferecer ou o que ela deveria oferecer. Essa é uma questão muito importante. Eu concordo com a perspectiva do Raccoon. Quem é Raccoon? Raccoon, para vocês que não conhecem, porque ele já parou de produzir conteúdo há alguns anos, ele é basicamente o fundador da comunidade masculina, Red Pill, tal que seja, no Brasil, ou pelo menos, né, se ele não for o fundador, pois podem haver discordância a respeito disso, ele é o mais proeminente, né, é o mais ovacionado, o mais amado, o melhor de todos nós, vamos dizer assim. Inclusive, o meu canal é inspirado no dele, porque essa moda de ficar botando bicho como nome de canal, né, vem da gringa, ele seguiu essa moda e foi o iniciante dessa moda aqui no Brasil, e eu peguei essa moda também. E a perspectiva que eu citei do Raccoon é a seguinte: para ser uma boa mãe, a mulher ela precisa necessariamente ser uma boa esposa, sem exceções, tá? Sem discussão, sem nada. Por quê? Porque uma boa mãe ela sabe que o pai é o pilar da casa, tanto para o filho quanto para a filha. Ele é mais importante do que ela para a educação de um cidadão funcional. Ponto final. Para isso, ela precisa admitir a sua função como, vamos botar assim, suporte, tá? Como um membro de suporte da família. Ela não é tão importante para a educação dos filhos quanto o pai. Eu sei que é duro dizer isso, eu sei que principalmente para os homens que foram criados por mães ou que tiveram uma mãe mais poderosa na casa, né? Mais líder na casa do que o pai, os caras eles podem ficar meio revoltados com o que eu vou dizer. Mulheres também podem ficar revoltadas com o que eu vou dizer, principalmente mulheres que foram criadas por mães ou que são mães solteiras ou coisa que seja, né? Mas a grande verdade é que se uma mulher não é uma boa esposa, ela provavelmente não vai ser uma boa mãe, porque o pai, ele é a pedra basilar da educação dos filhos. Houve uma época onde se sabia disso e uma mulher que não tinha um homem dentro de casa, que não tinha um pai para seus filhos, nem que fosse um padrasto, ela sabia que não era uma boa mãe, que seus filhos precisavam de um homem para serem cidadãos funcionais, um bom homem, né, dentro de casa, e ela se sentia extremamente culpada, tá? Por ela ser viúva ou por ela, sei lá, ter se divorciado, etc. Inclusive, vejam só, a manutenção do casamento era responsabilidade da mulher no passado. Isso não tinha a ver com o fato da cultura no passado ser machista e patriarcal, porque os homens são maus e eles são dominadores e eles querem as mulheres submissas a ele para que eles possam abusar delas, como é dito hoje. Isso é mentira. O que acontece é que o casamento ele era oneroso para o homem. O homem ele tinha que prover e proteger para uma mulher que ele, sendo solteiro, ele não precisaria fazer. Ele poderia só viver de esbórnia, de sacanagem. Ele poderia viver comendo as solteiras por aí e ganhando dinheiro só para si, tá? Era do interesse da mulher convencer o homem a se casar com ela e manter esse homem satisfeito para que ele não se separasse dela ou ele não fosse, sei lá, para esbórnia, para sacanagem. Era o papel da mulher convencer o homem, uma sexta-feira de noite, ao sair do trabalho, ele não ir para o bar ou para a casa da luz vermelha. Ela voltar para casa porque ela fazia da casa um ambiente agradável para o seu marido, onde ele preferia ficar com a sua mulher e com seus filhos do que com as primas ou com os amigos. Porque o casamento beneficiava mais, e ainda hoje, né? Ainda hoje beneficia mais a mulher do que o homem. Isso é um fato e as leis comprovam isso. Não existe separação de bens para homens.
Praticamente não existe pensão para homens. Quem fica com os filhos, com a casa, com a maior parte dos bens é a mulher depois do divórcio. O casamento ele sempre foi para beneficiar, para sustentar e para prover e para proteger para a mulher, tá? A verdade é essa, chore o quanto você quiser. Eu não sou um homem tradicional conservador, eu não acho que necessariamente as coisas têm que voltar a ser do jeito que eram, tá? Mas é um fato, as coisas funcionavam assim e funcionavam razoavelmente bem. Havia um motivo pragmático para as coisas funcionarem assim, e os problemas que nós temos hoje como sociedade, que mudou essa lógica, né? São problemas que não existiam no passado por conta de uma lógica mais funcional. O homem ele é a pedra basilar da educação dos filhos porque o homem ele ensina disciplina, liderança, ética, ele tende a ser mais lógico, mais racional, mais pragmático e só um homem ensina a ser homem, tá? A grande verdade seja dita. Mulheres não ensinam homens a serem homens. E se o homem ele é a pedra basilar da criação do filho como cidadão, respeitador das leis, de disciplina, de ética e de moral, isso independente do sexo do filho, da criança, para a manutenção da sociedade, do tecido social, o homem ele é muito, muito mais importante do que a mulher na criação de uma criança. Então a mãe, o que a mãe faz? O que ela ensina para o filho, geralmente? Ela, no máximo, vai ensinar questões emocionais, né? Questões de empatia, questões sentimentais para o seu filho, que são importantes para o desenvolvimento de um indivíduo. Sim. A sua mãe é o que ela vai dizer, por exemplo, siga o seu coração, meu filho. Faça o que você achar que é certo, meu filho. Seja generoso, faça o bem, seja doce, seja elegante, no máximo isso. Isso, é claro, é quesito de uma mãe funcional, né? E lembrando, uma mãe funcional é aquela que é uma boa esposa. Porque uma boa esposa mantém o marido dentro de casa. E o marido dentro de casa significa filhos bem criados. Isso se ele também for um bom homem e um bom marido. O que significa um bom marido? Um bom provedor e protetor, tá? Porque esse é o papel do homem ali na relação. Isso do ponto de vista pragmático, né? O que é uma boa esposa? Uma mulher que faz o homem voltar para casa, prover e proteger para ela. Que ela, inclusive, mantém o homem apaixonado ou amando ela. É uma mulher que é agradável, entendeu? É simples assim. Porque a mãe, ela tende a ser o ponto agradável da criação dos filhos ali. Ela é aquela que, quando o guri cai no chão, ela vai falar o seguinte: vem aqui, meu neném, deixa eu dar um beijo. Pronto, sarou. Aí ela sopra a sua ferida, ela te abraça, sabe? Esse tipo de coisa, inclusive, para o homem é bem viciante, né? Veja o que é engraçado, inclusive Freud até presumiu isso no complexo de Édipo, na psicossexualidade infantil, que esse tipo de coisa é geralmente o que o homem quer na hora do sexo. Ele quer uma mulher que abrace ele, que se ofereça para ele, sabe? Que seja apaixonada por ele e, dê a ele conforto. É isso que é ser uma boa esposa, inclusive, para o marido. É geralmente o que os homens até adultos querem, né? Enquanto criança, obviamente que não vai ter sexualidade desenvolvida, mas segundo Freud, elas tinham uma psicossexualidade, e Freud era muito polêmico por conta disso, por dizer esse tipo de coisa naquela época. Mas ele dizia, ou pelo menos ele iniciou uma teoria que dizia que como a criança ela observa seu pai e sua mãe é o que vai determinar o seu padrão sexual na fase adulta ou na fase de maturação sexual. Então, da forma que a sua mãe foi, vão ser as mulheres que você vai, se você for um homem hétero, claro, vão ser as mulheres que você vai desejar, né, que vão te atrair. E a mesma coisa com a menina, tá? Ela vai observar o pai e isso vai moldar o que ela vai desejar nos homens sexualmente. Quem sugeriu isso mais tarde foi o próprio Jung no complexo de Electra. É claro, quando se trata de complexo, a gente está falando de uma coisa mais incestuosa mesmo. Mas como Freud dizia, um equilíbrio psicoemocional, ele funciona nas bases de tudo tá indo certo, entendeu? Não é um exagero, você não começa a ter atração sexual pelos seus próprios parentes, mas eles sugerem que se você teve uma educação equilibrada, se você é um cidadão funcional, como os seus pais eram vai moldar muito do que você exige dos seus potenciais parceiros sexuais, entendeu? Se essa coisa for desequilibrada, pode tender ao incesto, que por questões biológicas é absolutamente disfuncional. Consanguinidade, né? A gente sabe, é bizarro. Agora, se você cai no chão e se quebra todo, o que é que teu pai vai dizer? Ele vai falar, tá vendo aí? Tá vendo aí porque eu falei pra você não ficar correndo igual um idiota pela porra da casa toda? Aí, ó, agora se ferra aí, ó, agora sofre aí a dor. A dor é o sinal de que você não deveria ter feito isso. É o seu corpo dizendo a você, te punindo pelo seu mau comportamento.
Eu não vou te abraçar, eu quero que você sofra essa dor até o final para você, que fique entranhado na sua cabeça, que não é para correr na casa inteira igual um demente. Entendeu? Entendeu? Para que serve o pai, para que serve a mãe? Se você não tiver uma mãe que vai te abraçar e te beijar quando você cai, assoprar sua ferida e dizer que vai estar tudo bem, você cresce igual uma pedra. Você cresce muitas das vezes até meio apático, né? E muito marcial. Você vira um generalzão. Isso é funcional socialmente porque você fica seco. Mas pelo menos você aprende o básico do que é para ser feito e do que não é para ser feito. Agora, sem um pai, você vai se quebrar igual um demente toda hora, correndo pela casa e se fudendo todo, porque sua mamãezinha vai te abraçar e vai falar pra você, tá tudo bem, vai passar e não sei o que. Aí você vai corre igual um demente de novo, aí tenta buscar nela um anestésico, né? E aí corre igual um doente de novo, aí volta pro anestésico. Isso é um vício. O que vocês preferem? Ser um viciado em dor em anestésico ou ser um cara que é seco, duro, igual uma pedra, totalmente pragmático? Porra, esse é um canal para homens, né? Eu acho que fica muito fácil saber o que é que vocês vão preferir. Mas, socialmente falando, para manutenção da sociedade e até para o indivíduo em si, é muito melhor a primeira opção. É muito melhor você ser criado só por um pai funcional do que só por uma mãe. Por mais funcional que ela seja. Porque o que a gente está vendo hoje são justamente homens que ficam nesse ciclo, sabe? Vai lá, faz merda, se quebra, anestesia. Vai, faz merda, se quebra e se anestesia. Aí vira um viciado, se anestesia nas drogas, se anestesia na bebida, se anestesia na pornografia, em sexo. Ele vira um hedonista, entendeu? Um hedonista. E a gente está vendo a sociedade caindo cada vez mais nessa decadência hedonista realmente por conta da ausência de pais funcionais dentro de casa. E esse tipo de responsabilidade, né? Das mães elas olharem assim e falar, cara, eu preciso de um homem na minha vida. Para os meus filhos, pelo bem dos meus filhos. Um homem funcional, um homem que vai educá-los. Essa ausência de responsabilidade está levando a sociedade a ser doente e disfuncional do jeito que está. A base, já falei para vocês e repito, a base da civilização humana e de tudo que é criado pelos seres humanos, da economia, política, sociedade, cultura, etc., é a relação heterossexual, é a relação entre homens e mulheres. Porque é isso que gera ser humano e é o ser humano que gera o resto todo. Então, o homem, né, o pai, ele é muito, muito mais importante do que a mãe na família para a criação dos filhos, etc. Porque é ele que faz a provisão e proteção, tá? Pode parecer na sua tenridade que é a sua mãe que faz a provisão e proteção para você porque você amamenta. Ou melhor, porque ela te amamenta. E aí parece que a provisão e a proteção está vindo dela, mas ela está no máximo dando a você calorias que ela consumiu através da provisão de um outro homem, provavelmente seu pai. Ou, no caso do mundo de hoje, ele é o Estado que ele extorque outros homens para ficar fazendo das mulheres mães solteiras meio que chocadeiras do Estado. Tira os pais de dentro de casa, inclusive recompensando mães que se tornam solteiras, dando a elas bolsas e ações afirmativas, extorque os outros homens, que são os maiores tributáveis, são os maiores pagadores de impostos, para sustentar essas mães e ainda fica passando, o Estado escroto, né? Fica usando mídia e empresas privadas para ficar passando políticas que fazem as mulheres basicamente odiarem os homens, né? Fica toda hora botando feminicídio na mídia, aí feminismo, aí não sei o quê, aí a mulher que morreu, a mulher que foi estudada, a mulher que foi violentada dentro de casa. Esses casos não são tão comuns quanto a mídia quer fazer com que pareça, né? Mas isso torna as mulheres extremamente amedrontadas dos homens, porque as mulheres, elas no geral, têm um nível de autopreservação maior, vamos botar assim. E elas são receosas em relação aos homens porque os homens são mais fortes do que elas. Então, a mídia realmente convence as mulheres de que os homens são um perigo para elas, quando na verdade eles são os que sustentam elas. Através do Estado, como pagadores de impostos. Mas o Estado ele é tão escroto que ele tirou a relação direta entre homens e mulheres e se meteu pelo meio, fazendo o meio de campo ali, né? Então as mulheres não percebem que quem está sustentando elas são os homens através do Estado, porque o Estado está extorquindo os machos tudo e passando dinheiro para elas. E para aumentar ainda mais essa dissidência, né, essa cisma entre homens e mulheres, o que é que o Estado faz? Passa leis draconianas para fazer os homens terem medo das mulheres, como aquela lei da Damares Alves lá, que agora vai roubar todos os bens do homem, até 100 mil do cara, se ele for condenado por estudo. Aí já sabe, né? Recompensa para falsa acusação, isso aí basicamente. Aí faz os homens começarem a ter medo, né, de falsa acusação, medo de mulher mesmo, porque elas estão muito poderosas legalmente. E o Estado também fica botando a mídia e as empresas para ficar só noticiando feminicídio, só noticiando estudo, só noticiando merda. Aí o homem fez merda, o homem fez merda. Nunca aparece uma mulher que fez merda, que tem muito, né?
Nunca aparece um homem que fez uma coisa boa, que também tem muito. É sempre ficar falando, mas o homem é isso, é inimigo da mulher, e o homem odeia a mulher, misoginia, machismo e não sei o quê. E aí faz a mulher ter medo do homem, o homem ter medo da mulher, afasta todo mundo e ele fica lucrando em cima disso, né? Porque se as mulheres não querem os homens, têm medo dos homens, ou seja lá o que for, elas recorrem ao Estado. E aí o Estado, ele força os homens a pagar essa conta. Agora indo para o ponto 2 aqui do Libertas. O que você vê por aí? Quais as diferentes criações que você vê em nossa sociedade e o que isso gera? Bom, o que eu estou vendo na nossa sociedade é muito filho de missol, isso é um censo, mais de 50% das mães do Brasil são solteiras. Isso você pode encontrar em qualquer site oficial aí, do governo, notícia, qualquer merda, até no Google você encontra. Por que que isso é fácil de encontrar? Porque a mídia ela vê isso como uma forma de culpar os homens, dizer que os homens são inadimplentes, paternais e que eles abandonam seus filhos. Coisas que não são tão fáceis de encontrar é porque a mídia e o Estado, principalmente, não querem que vá a público. Como, por exemplo, o fato de que grande parte das denúncias de violência sexual e doméstica são falsas e que os homens sofrem mais violência doméstica do que as mulheres, e acredito eu que mulheres matam mais homens do que homens matam mulheres. Isso você não vai encontrar com facilidade, a menos que você faça um garimpo muito profundo, tá? Então, saibam, o que está aparecendo para você é o que quem domina a mídia quer que você veja. Então eu estou vendo muito filho de mãe solteira, isso tem aumentado, e geralmente essas mães elas não cuidam bem dos filhos. Elas ficam botando os filhos para ver celular e tablet, TV, assim, só para não ter que cuidar deles. Porque eles ficam mais quietinhos quando eles estão hipnotizados por aquelas telas ali. Aí o guri com 10 anos de idade tá entrando em site pornô, porque ele tem um celular na mão, porque a mãe tem que trabalhar para sustentar ela e o filho, né? E ela não pode ficar do lado do guri o tempo todo. Então pro guri se entreter, celular na mão. Para ela não ter estresse, o guri querer colo toda hora e tal, é celular na mão. Na hora de alimentar o guri, um negócio que vai fazer ele se desenvolver muito mal. É comida processada, é leite em pó adoçado, é industrializado, é miojo com salsicha, sabe? Esse tipo de coisa, porque é rápido, é fácil, ela não tem tempo, ela não tem paciência. Isso vai deixar o guri burro pra caramba, porque principalmente até os 6 anos de idade, né? Mas isso vai até a adolescência, a qualidade da sua alimentação dita muito a sua capacidade cognitiva, isso é um fato, o seu desenvolvimento e até a sua altura, tá? Até a sua altura. Se você se nutre bem na infância e na adolescência, você vai ser mais alto, mais inteligente, mais capaz, mais rápido, melhor. Ponto final. Então, o que está acontecendo hoje com o poder que é dado para as mulheres para serem mães é basicamente... Tá todo mundo ficando mais burro, tá todo mundo ficando pior, tá? O crime tá aumentando porque na ausência de um pai funcional que vai te ensinar ética e moralidade, os meninos eles não sabem o que é certo e o que é errado e acabam tendo uma carência de marcialidade, né? Uma carência masculina, de fato, que ele vai encontrar no mundo do crime, né? Na hierarquia ali do crime organizado, que adora, mas adora filho de mãe solteira, a verdade seja dita. Eles estão sempre recrutando o filho de mãe solteira para ser bandidinho. E aí, na terceira pergunta aqui, o Libertas diz, esse é o resultado almejado? Porra, claro que não, né? Se você não serve ao diabo, se você não é satânico, você obviamente não vai almejar essa merda. Mas o Estado ele é literalmente satânico, e tá na Bíblia isso. Aí, na quarta pergunta, ele diz, para você, o que seria uma boa mãe? Em contraste, apresente o que a sociedade acha que seria uma boa mãe. Já expliquei, uma boa mãe é aquela que convence seu marido a ficar dentro de casa, convence que ela é a melhor mulher que ela pode ser e que o homem pode ter. Tanto que no passado a mulher se orgulhava do homem não ter outras mulheres. Porque por mais que a libido dele fosse alta e que o homem fosse naturalmente programado, instintivamente programado a ser poligínico, né, ter várias mulheres, ela se orgulhava de dizer assim, olha, eu sou mulher suficiente para o meu marido. Ela era agradável, entendeu? E ela mantinha o pai, isso sendo um homem funcional, dentro de casa. O problema é que os homens hoje acham que ser um bom pai é basicamente ficar, né, dentro de casa, sendo pai, provedor e protetor, não recebendo nenhuma recompensa. Isso é burrice, isso inclusive passa para os seus filhos a informação errada. E aí você acaba vendo, né, muitos de vocês tiveram pais assim, um homem submisso. Um homem sem poder de liderança, que não consegue nem liderar a própria vida, um homem que acata tudo e um homem que é servil a uma mulher, né? O que é absolutamente disfuncional para a ordem ideal do casamento. Então você vê que eu estou partindo aqui de uma perspectiva sóbria, tá? Eu não estou
querendo presumir que, mas isso é o certo porque Deus mandou, porque é bonito, porque é lindo, porque a mulher tem que ser submissa e o homem tem que ser assim. Não, eu tô falando porque é como a mente humana funciona, é como a psicologia infantil funciona, é como a sociedade funciona, é como o instinto humano funciona. Porra, não tem pra onde correr. Eu queria que fosse diferente? Também não, tô nem aí. Mas eu tenho que atestar a realidade, é o que eu observo, entendeu? E o que a sociedade acha que seria uma boa mãe? Essa mãe permissiva, que deixa o guri fazer a merda que quiser. Que ela, no máximo, vai ser um berço onde o guri ele vai quebrar a cara e vai voltar para se anestesiar e nunca aprender uma lição. Porque o pai quer que o guri aprenda uma lição. Se ele caiu e se quebrou no chão, fala, seu safado, sofre aí, ó. Não, sem essa de abracinho, colo, nem nada do gênero. Você vai sofrer a dor que você sofreu, vai ficar com o joelho ralado aí. E eu ainda vou passar mertiolate com álcool nessa porra pra você sofrer as consequências de ficar correndo na casa igual um doido. Então o que eu tô vendo é uma sociedade hiper permissiva, né? Libertina mesmo. Você transa com quem quiser, você come quem quiser, você faz a merda que você quiser, você caga na rua. Você comete crime, não podemos julgar, não podemos ser muito severos, temos que ser tolerantes e não sei o que, todo mundo está indo pro buraco. Isso é literalmente satânico, isso é um inferno. Porque isso induz a pessoa ao erro. Não, tá tudo bem, eu não posso ser julgado, tá tudo certo, não tem responsabilidade, não tem consequência, vai que faz merda e se fode, né? A alimentação das pessoas é uma merda, a vida sexual das pessoas é uma merda, o estilo de vida que as pessoas estão levando hoje é uma merda, a vida econômica das pessoas está fodida, e eu culpo isso a educação que elas levam dentro de casa, né? Então tá errado, veja só. A maior parte das mães brasileiras são solteiras e a maior parte dos lares com pai presente hoje são liderados pelas mães, né? Pela mulher ali. Não obstante, a maior parte dos professores do Brasil também são mulheres, então elas são responsáveis pela educação da nação. Então se elas estão achando que os homens hoje perderam a fibra, que eles não chegam mais, porque eles não são mais líderes, eles não são mais cavalheiros, porque eles são violentos, porque eles são assim, assado, qualquer reclamação que elas tiverem é responsabilidade delas, porque são elas que estão criando os guri. Então elas que se virem, entendeu? Elas que se virem. Isso é uma prova. É uma prova de que, das duas, uma. Ou elas não sabem o que querem, ou elas nunca vão ficar satisfeitas. Aí indo para a quinta pergunta. Quinta? 1, 2, 3, 4, 5. Quinta. Entrando na questão de gênero, o que difere a criação dada por uma mãe a um filho de uma filha? A que isso se deve? Bom, é muito simples, né? É muito simples. Veja, um pai presente, ele vai te ensinar que você tem que ter um propósito. Você não pode viver só de prazer. Você não pode viver como um animal, né? Que é basicamente correndo atrás da próxima dose de neurotransmissores do prazer e só sobrevivendo, sabe? Não guardar dinheiro, torrar todo o dinheiro do mês, porque no mês seguinte você ganha mais, porque a gente sabe onde isso vai te levar, né? Para o inferno financeiro. Você não pode viver sem cuidar da tua saúde, porque você está jovem e dane-se, a gente sabe onde isso vai te levar para o inferno físico. Você não pode viver sem uma filosofia de vida, porque você vai eventualmente se tornar uma pessoa vazia e cair no niilismo, que é o inferno mental. Isso tudo te leva ao inferno espiritual. A base da Bíblia satânica é essa, né? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. É a lei de Telema. Inclusive, esse tipo de coisa, ele é muito facilmente resolvível com terapia, tá? Esses problemas causados por mães narcisistas e traumas e tal, e se você sofre de alguma coisa assim, ou também sofre de depressão, ansiedade, vida sem sentido, falta de vontade de viver, falta de rumo na vida, falta de propósito, que você procure um terapeuta que é focado na mente masculina e é aqui da comunidade Plaiter Pontes, amigo pessoal meu que produz conteúdo para a comunidade também, e ele produzia junto com o Raccoon, né, que é o pináculo do conteúdo masculino, lá na época de ouro do conteúdo masculino aqui no YouTube brasileiro, lá para 2018, 2019, e o Plaiter, ele é psicoterapeuta e ele oferece aqui para a comunidade descontos e bônus através do link na descrição no comentário fixado ou nesse QR Code aí que vocês estão vendo passando aí na tela, para viabilizar uma terapia rápida, focada em resolver o seu problema sem frescura e sem você ficar retornando para o consultório dele para ele ficar sugando seu dinheiro, tá? Ele não é esse profissionalzinho aí de cabelo colorido, de piercing no nariz, que vai dizer que seus problemas são machismo e masculinidade tóxica. Ele vai resolver o que tem que resolver na sua cabeça, fazendo uma terapia sem espantalhos, sem fantasmas, e vai te mandar viver com o seu problema resolvido. Então lembre-se, na descrição e no fixado tem descontos e bônus para vocês adquirirem esse investimento aí na sua saúde emocional e mental, tá, senhores? Agora, partindo para o vídeo. Então, essencialmente, a mãe, o que ela faz, tanto para filho quanto para filha? Ela é um berço agradável, entendeu? Ela é para passar a mãozinha na sua cabeça mesmo. Mãe meio que é feito para isso.
O problema é que se você achar que você pode viver de prazer, sempre tendo a mãozinha passada pela sua cabeça, você não aprende porra nenhuma. Eu acho que a diferença que a mãe vai ter de tratamento para filho e filha é ela saber que, no caso do filho, ela precisa ser um exemplo sexual. Porra, é pesado pra caralho falar isso, mas ela tem que saber que como ela se comporta para o filho vai determinar que tipo de mulher esse guri vai querer quando ele tiver maturado sexualmente. No caso da filha, ela precisa ensinar que tipo de mulher ela precisa ser. No caso do pai, vai ser muito parecido. O pai ele precisa saber que, da forma que ele se comporta, vai moldar o que a filha dele vai exigir dos homens futuramente. Então é aquele ditado, né? Você gostaria que sua filha se casasse com um homem como você? Pois é. Da mesma forma, pergunte às mães, você gostaria que seu filho se casasse com uma mulher como você? Pois é. Aí também tem, você gostaria que o seu filho fosse um homem como você? Pois então, da mesma forma, você gostaria que a sua filha fosse uma mulher como você? E assim sucessivamente. É claro, o narcisismo das pessoas hoje é uma porra, né? O povo ele vai sempre dizer, claro, mas sim, com certeza, mas o desgraçado é uma péssima pessoa, muito comumente. E aí ele pergunta aqui sobre a diferenciação entre a criação de um filho ou uma filha por parte da mãe. Cara, a questão é o seguinte, a mulher ela fica muito frustrada com rejeição, a gente sabe, né? Por isso que as mulheres não chegam, elas têm tanto medo de rejeição que elas podem estar morrendo de atração pelo homem ali, ela não vai chegar, geralmente. Porque a mínima chance, 1%, 0,01% do cara dizer não, atormenta, amedronta elas demais. Então, quando ela não consegue segurar um homem, ela fica extremamente ressentida e frustrada. E quando ela tem um filho com esse homem, no caso de uma mãe solteira, ela vê nesse filho a cópia do homem que ela não conseguiu segurar e começa a martirizar esse filho, por isso é muito comum, é um fenômeno muito comum. Então a diferença de tratamento que geralmente acontece no caso das mães, que são a maioria do nosso país, as solteiras, cara, eu só vejo massacre, né? Enquanto uma menina, no geral, ela é a princesinha da casa por conta de narrativas ginocêntricas, ponto final. E misândricas, né? Que o homem ele é sempre ocupado de tudo, ele é culpado pelo machismo, ele tem dívida histórica pelo patriarcado, ele é um estuprador em potencial, essas merda aí. E tem aquilo, né? A mulher, ela vê na sua filha uma cópia de si, mas ela vê no menino uma cópia do pai. Se ela não conseguiu segurar o pai, ela fica bem ressentida. E, cara, isso é muito comum em mãe solteira, tá? É assustadoramente comum. Chega a dar medo mesmo, é satânico, não tem outra palavra. Coruja, você é religioso, você é cristão, você é deísta. Não, cara, satânico é o mal mesmo, né? A personificação do mal. Mesmo que Satanás não exista, o mal é isso aí. Onde há assassinato, há satanismo. Onde há violência, há satanismo. E onde há perseguição de criança dessa forma, com certeza há satanismo. E aí ele continua aqui, exigência materna em relação aos filhos e filhas. Pois é, a mãe ela vê no filho uma previdência intrafamiliar muito comumente. Porque ela sabe que o filho, ele é um homem e o homem é provedor e protetor, ele produz mais do que consome e ele pode ser uma aposentadoria para ela. É muito comum que, inclusive, os meninos eles se apeguem tanto à sua mãe que, eventualmente, eles querem dar a ela uma vida de luxo, eles querem dar a elas dinheiro e tudo mais, porque, bom, o homem ele tem essa tendência a prover para o feminino, né, principalmente a sua mãe. Isso é muito comum, inclusive, em filhos de mãe solteira, como é no mundo do crime. Tu vê, o traficante, quando ele começa a ganhar grana na boca, ele fala, vou dar isso aqui para minha véia, vou comprar isso aqui para minha véia. Tudo filho de mãe solteira, cara. Filho de mãe solteira cai no crime, muito comumente, né? É complicado. Nas favelas mesmo, é onde tem a maior concentração de mãe solteira. Porra, isso é um fato, isso é um senso, entendeu? Não tem para onde correr, não tem como negar. Aí discurso de ódio, é perseguição, coruja, não sei o quê. Porra, você quer que eu diga o quê? Quer que eu minta pra você se sentir melhor, é isso? Então, a mãe, ela exige do filho um marido, né? É o famoso incesto financeiro, uma coisa que o Raccoon também falava muito. Incesto financeiro. Ela trata o menino ali como um marido. E ela começa a encher o saco dele muitas vezes, fazer nagging, às vezes até competir com as eventuais namoradas ou interesses românticos, sabotar o menino emocionalmente, porque muitas das vezes ela começa a ver as potenciais parceiras desse guri como uma competição, porque ela não tem um homem, se ela for mãe solteira, ela não tem um homem para prover para ela, e ela vai querer a provisão do filho. E aí se vier uma outra mulher, esse guri pode se apaixonar por essa guri e só prover para essa guri e não para ela como mãe. E aí, no caso das filhas, a mãe, no geral, ela vai querer que seja uma cópia dela. Muitas das vezes, sendo uma mulher até muito sedutora, por isso que muitas das mães solteiras influenciam suas filhas a se sexualizarem muito cedo, porque assim elas podem atrair mais homens e conseguir dinheiro, porque, no fim das contas, porque os homens eles são os que produzem mais e mais do que consomem e tendem a ser os provedores, as mulheres elas conseguem a provisão dos homens através da atração sexual,
que, veja só, é o que faz uma boa mãe também, muitas das vezes, ela ser uma boa parceira, uma boa esposa para o seu marido, que é da natureza feminina, sedução é da natureza feminina, sexualidade é da natureza feminina, mas se usada de forma certa, pode ser uma ferramenta para manter a família unida, entendeu? Para manter a funcionalidade da família. Se usada da forma errada, acaba em prostituição. E essa, na minha opinião, é a má concepção que as mulheres têm hoje. Essa coisa de empoderamento da raba e de hipersexualização e blá blá blá, elas usando a sexualidade para seduzir os homens, só que se elas usassem isso para um homem de qualidade, isso seria mais funcional para a família, isso seria mais funcional para a sociedade em geral e até para elas, né? Mas elas não estão muito ligadas nisso, elas querem o prazer de seduzir vários homens e ter vários deles aos seus pés e ficar fazendo eles de gado, né? Veja, no fim das contas, a sexualidade feminina ela acaba tendo só essas duas funções, né? Ou para maternidade ou para prostituição, é bizarro. E aí, como ela quer a provisão de um homem que ela não tem, sendo mãe solteira, ela vai sexualizar a filha para ser uma sedutora de homens que possam vir a prover e proteger. E aí, meio que isso leva ao aumento da prostituição que temos hoje, ao aumento da criminalidade que temos hoje. Porque o homem, se ele vem de um lar de mãe solteira, ele tende a ir para o crime para sustentar a sua mamãe querida. Porque ele fica com raiva do pai que a abandonou. A mãe solteira também gosta de pilhar o guri ali, dizendo seu pai era um imundo, seu pai me abandonou. Aí ele fica com raiva de homem, raiva da sociedade, raiva de si mesmo. E aí ele cai no crime, fica meio psicopatológico, né, sociopatológico. E cai no crime para ganhar dinheiro para sustentar a mamãe. Isso é muito comum, cara, muito comum, tá? Eu acho que todo traficante tem uma história dessa. Grande parte dos criminosos e feminicidas convictos mesmo, tipo aqueles que, tipo o Maníaco do Parque, quase todos eles tinham problemas com a mãe, serial killers, enfim. E aí ele pergunta, qual é importante a figura da mãe para o filho e para a filha? Já falei, né? Ela vai ser no máximo um analgésico ali, um berço seguro e confortável. Penúltima, você acha que as mães estão cada vez mais querendo se livrar de suas responsabilidades? Com certeza. Prova disso é o aumento desse papo aí de interrupção da gestação, né? Mesmo com mais de 20 métodos contraceptivos, elas ainda querem ter o direito de matar crianças no útero. É isso aí. Por quê? Porque elas não estão conseguindo dividir o peso que é ter filho, sabe? Não estão conseguindo segurar o macho. E é o macho que faz a maior parte do trabalho. É o macho que leva a grana para casa. E ela basicamente só precisa controlar os guri. Se ela tiver um macho em casa, né? E não tendo macho fica difícil. Só que elas também não querem abrir mão do sexo, né? O sexo desprotegido, né? Que é o famoso no pelo. E aí é o seguinte, se der merda, a gente mata. tá nesse nível. Ainda pergunta aqui nesse mesmo ponto. Ou elas realmente acham que são mães empoderadas que super se sacrificam por seus filhos. Essa é a narrativa, é o que elas contam para si mesmas para se sentirem mais relevantes, né? Mas quando você olha para a coisa em si, tá vendo ali que o guri não tá crescendo bem. Eu sou guerreiro, eu crio meu filho com muito orgulho, não sei o quê. Tu olha pro guri, cara, ele tá viciado há muito tempo em tela. Tá viciado em celular. Aí tá comendo miojo com salsicha no almoço. Isso quando não são mães da elite, né, que comeram uma merda de crianças trans. Como o caso da Megan Fox, né? Tem 3 meninos, ela travestiu os 3. E a gente sabe, né, que nem gato vegano. A gente sabe muito bem quem foi que fez essa escolha por eles. Porque eles não são capazes de escolher por si mesmos. Aí fica nessa, eu sou guerreiro, eu sou pai e mãe, eu crio meus filhos tão bem quanto um casal normal, quanto um homem criaria. Mentira, a gente vê, o guri tá fudido. Isso quando a gente sabe o que é uma criança funcional que vai dar pra um bom cidadão, né? Isso quando a gente sabe. A maioria das pessoas não sabe. Acha que tipo, a criança tá viva, tá respirando, tá bem. E se a criança é doida, que fica pulando pra lá e pra cá, que quebra tudo, que fica chorando, a gente diz, é normal, né? Elas gostam de dizer que é sono. É sono, isso é sono. Não sei o quê. Diz, a criança é assim mesmo. Não, criança, porra, tem que ser bem educada. Pô, já tá construindo as primeiras frases, já tá começando a se comunicar, já tem que saber que não é pra ficar chorando e quebrando tudo e correndo igual um doido e fazendo merda. Tipo, tem cachorro que se comporta melhor e cachorro tem a mentalidade de uma criança de, 4 ou 5 anos. Alguns mais inteligentes chegam à mentalidade de uma criança de 7. E tem cachorro que se comporta muito melhor do que muita criança que eu vejo por aí, cara. É bizarro. Então, se o cachorro pode se comportar, pode ser educado, pô, uma criança também pode, né? Vamos convir. É um ser humano. Tem mais autocontrole, tem mais capacidade cognitiva, mesmo estando na tenridade. Não é possível. E por último, o Libertas pergunta, como lidar com mães disfuncionais? Abandone, não tem jeito, vai embora. É foda dizer isso, porque você se apegou muito à sua mamãe, provavelmente esse foi o caso, né? Porque você foi criado por ela ou ela foi a líder da sua casa.
Tem a narrativa sociocultural também de que mãe não se abandona, que mãe é tudo, porque é a nova deusa, né? Mulheres são as novas deusas, mães são as novas deusas, e aí você tem que babar ovo pra caramba e ficar nessa frescura. Mas se ela é narcisista, se ela te abusa, se ela faz incesto financeiro, se ela te chantageia emocionalmente, se ela te sabota de alguma forma, ou ela é estelionatária, sabe? Ela fica pedindo dinheiro e fazendo chantagem emocional pra ter dinheiro, e é uma viciada, seja lá, se ela for disfuncional, cara, vai embora, pô. Ah, mas minha mãe, ela me botou no mundo, porra, e você? Cara, o papel dos pais é prover e proteger aos filhos. É uma regra ética básica, porque eles escolheram ter filhos. Você não pediu para nascer, você não escolheu nascer. Então, o seu nascimento é responsabilidade deles. Você, por gratidão, vai sustentá-los ou apoiá-los na fase senil, né? Por gratidão, por reconhecimento. Só que se eles não fizeram uma parte deles muito bem, que seria te prover, te proteger e te tornar um cidadão funcional, não tem por que ter gratidão, porque eles não fizeram o trabalho deles, então você não tem que retribuir. Não tem o que retribuir, na verdade, né? Então assim, minha mãe é assim, é assada, é cheia de problema, e eu vejo um monte de cara aí cuidando de mãe que é escrota pra caralho, que bateu neles pra caramba, que era beberrona, que fazia merda, que às vezes até abusou do guri, e aí fala, mas é mãe, né? Mãe só se tem um e não sei o quê. Aí é isso, condenou a vida inteira a um literal inferno. Então, se tiver vida após a morte, o cara vai ter perdido a vida dele toda no inferno aqui. Isso que ele pode ainda ir pro inferno depois. E se não houver vida após a morte, porra, pior ainda. Porque a única vida que ele tinha, ele estragou também, porra, cuidando de uma mãe que destruiu a vida dele e ainda ficou preso porque ele é um carente. Isso é muito comum porque mães narcisistas, mães disfuncionais, elas tendem a tornar os filhos mais carentes. Carentes por mulher, carente por ela mesma, né? Porque é uma tentativa dela manter o guri ali na órbita dela, o menino, até mesmo o homem, para que ela tenha, né, mais apoio, mais recursos, ela vai pensar só nela mesma. Então uma mãe funcional, que são poucas, assim como pais funcionais hoje também são pouquíssimos, porque está todo mundo doente, eles vão criar o filho para o mundo, entendeu? Vai criar o filho para ser independente, para ser funcional, para construir a própria vida, para não ficar com carência de mulher, para não ficar com carência de amigo, para não ficar com carência dos próprios pais. O pai funcional, os pais, né, nesse caso, mãe e pais funcionais, eles querem que os filhos voem, que eles construam o próprio mundo, que eles tenham independência, que eles tenham autodeterminação, afirmação. Isso é ser homem, isso é ser adulto, né? Isso é ser adulto, seja homem ou mulher. Mas no caso da mulher, por questões mais biológicas mesmo, né, tanto emocionais quanto físicas, elas vão depender de um homem. Só que o Estado está fazendo meio de campo aí, ele está fingindo ser o grande protetor e provedor das mulheres, mas ele faz isso extorquindo os homens. É isso. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado a Libertas, tá, pelo excelente assunto de vídeo. Esse vídeo pode dar merda aqui no canal? Pode, mas é isso, né? Eu tenho que falar o que eu quero falar e foda-se. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais. Lembre-se também de visitar lá o canal Coruja 2, né? Porque se esse canal aqui der merda, vocês já sabem onde me encontrar. E até mais.